certo? Não é para daqui a 10, 20 anos, porque às vezes eu fico com a impressão de que eu só vou chegar a determinados temas quando me aposentar. Eu só vou discutir ou ler efetivamente pensamento feminista, questões de raça, só quando me aposentar e vou levar isso como uma pesquisa, né, no final da carreira. Isso para mim não faz o menor sentido, isso é angustiante, porque eu tenho vontade de ler, de aprender, né, para que a gente possa abrir, né, esse leque e talvez pôr em prática isso que você está chamando de leque democrático, que não é pôr abaixo o que está aí, mas é reler, né, o que está aí a partir do lugar que a gente está, enfim, e todas essas variáveis que foram postas. Então, será que a gente não poderia pensar num grande grupo, né, onde a gente vai juntar um monte de gente e que essas pessoas comecem a dialogar diretamente com os próprios cursos de graduação de filosofia? Né? Porque, você quer ter uma informação, vai lá no blog. Né? Mas isso parece ser muito voluntarismo, entende? Então, como é que a gente supera esse voluntarismo, né, e consegue mexer efetivamente e permanentemente nos currículos dos cursos de filosofia, que isso pode, obviamente, a forma do raciocínio pode se replicar em outras áreas, né? É isso. Oi, oi, boa noite. Eu vou mandar duas perguntas, Francisco, e vamos lá, deixa eu ver se eu consigo arquitetar. Quando a senhora arquiteta a fala da senhora, de certo modo, a senhora demonstra como a sociedade, existe uma estrutura social que coloca esses homens, e quase todos os brancos, né, nesse cânone. E aí, como Hegel, Kant, Descartes, Hume, tem várias falas que são preconceituosas. A minha primeira pergunta é: essa relação da sociedade com o filósofo, que eleva o filósofo para cânone, ele também não repassa para a sociedade nos seus estudos, no sentido que claramente a gente consegue nas obras identificar, e que eu ter ele como referência também não me faz que eu absorva dele esse preconceito, porque eu estou estudando Kant, estou estudando Hume, aí tem uma passagem de Hume que diz que o alapão não consegue degustar o gosto do vinho, só dando um exemplo. Eu leio isso como filósofo, eu também não adquiro dele esse preconceito. E aí, para dar a minha segunda etapa da minha pergunta, quando a senhora fala sobre a Sueli Carneiro, e aí vê algo em mente, muitas pessoas não conhecem a Sueli Carneiro, né? E inclusive foi um tema que o Camilo vai palestrar no ESSEF, que a gente queria trabalhar, mas eu queria entender na relação de identificação do cânone mesmo. Porque quando a gente fala do cânone, é a primeira coisa que vem à mente quando fala sobre filosofia. E aí, como a senhora falou do bolsonarismo, lá no início da fala, muitas vezes, para algum grupo político, quando fala sobre filosofia, vem um autor, que é o Olavo de Carvalho. E aí, para muitos, levam como filósofo. Só que você pega no discurso, ele tem esse discurso de ódio. E muitas pessoas, por levar ele como filósofo, adquirem dele. Isso que cai na minha primeira pergunta. Entende? Então, muitas vezes, eu não conhecer determinadas autoras ou autores, eu adquiro essa identificação e eu identifico ele como filósofo e eu abstraio dele um determinado conceito, um preconceito, uma determinada identificação de sociedade. É duas perguntas no corpo de uma, mas é isso. Boa noite. Prazer conhecê-lo pessoalmente, conhecer de texto, de fala. Enquanto você estava falando, exercei minha vontade era de prolongar, né, a cada frase que você falava a conversa. Né? Me identifiquei muito com a tua fala, não só por ter 50 anos também, né? Platão que fala, começa-se a filosofar, né, aos 50 anos. Você, professora de filosofia, na disciplina de ética e filosofia política. Então, e pelo teor da tua fala. Então, assim, eu gostaria assim, de fazer algumas provocações a ti, para a gente, né, poder conversar. E antes de mais, parabéns pela organização dessa semana, eu estou achando assim, fantástica, as
fala, né, do texto vai no sentido de um cânone polifônico, cânone democrático. E aí eu queria te perguntar sobre essa noção de cânone. Hoje, devido à questão do banheiro sem gênero, eu me senti assim, quando a gente cai no fundo do poço e quica 50 vezes, e que me fez assim, até rever minha postura, minha posição na universidade. Será que tem sentido o que eu faço? Será que tem sentido o que eu penso? Minha trajetória de pesquisa, né, por Nietzsche, Foucault, Hannah Arendt também, e outras pessoas, né, filósofos e pensadores que ninguém dá muita atenção, como, por exemplo, Luz Salomé, né, que tem uma obra interessantíssima, Sabine Spirain, que também, né, ninguém sabe, né, muito nem quem é. E assim, acho que é uma angústia minha, será que é possível, né, pensar em sobreviver na universidade sem cânone, ou tendo uma linguagem menor, uma filosofia menor, sendo uma professora menor, mas assim, no sentido menor que eu